Oi pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro mecânico e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre análise de falha. O primeiro ponto é que eu vou falar sobre análise de falha voltado para a engenharia de manutenção. Mas esse campo ele é bem vasto e ele é utilizado também na indústria automobilística, aeronáutica e em outros diversos ramos da engenharia. Então, para começar, o que é a análise de falha? A análise de falha é uma investigação que um time faz sobre uma falha ou uma quebra de um componente em geral. E para que analisar essa falha? Primeiramente, é que a falha não analisada ela tende a se repetir num curto período de tempo. Então, só para exemplificar, para ficar mais fácil, mas vamos supor que você tem um eixo em uma máquina e esse eixo ele quebra num curto período de tempo. Você tem uma máquina, ela não é tão velha e esse eixo dessa máquina ele quebra. Aí você vai lá, faz a troca desse eixo e não se importa em entender por que falhou. Geralmente, esse eixo ele vai quebrar do mesmo jeito num curto período de tempo novamente. Então, isso daí é muito conhecido, a gente vê muito no dia a dia das empresas e chega numa situação que o pessoal até acha que é comum a quebra daquele componente. Então, você conversa com o pessoal que trabalha na manutenção, eles falam, não, essa peça ela quebra com uma grande frequência. Mas isso é porque não foi analisado, não foi entendido, porque o que realmente está ocasionando aquela falha. Outro ponto muito importante é que a falha ela gera um custo elevado para a empresa. Primeiramente com a parada de manutenção, que é uma parada não programada. Muitas vezes você tem custo com trocar um componente, ou você tem custo com reparo em alguma máquina, você tem que contratar muitas vezes alguma empresa para fazer esse tipo de serviço, sem contar também quando é uma falha que para com a produção da empresa. Aí o custo ele se torna uma coisa muito mais complexa e envolve todas as áreas da empresa. E um terceiro ponto é que a falha ela gera risco de acidente dentro da empresa. Muitas vezes essa falha ela pode voar um cavaco ou mesmo voar uma peça dessa quebra que pode pegar em um colaborador e gerar um risco grave de acidente do trabalho. E como é feito esse processo de análise de falha? Existem ferramentas que são feitas só para o gerenciamento de todas as etapas que se tem que fazer na análise de falha. Uma das mais conhecidas é a 8D. Vou deixar um link aqui para vocês acessarem e verem todos os passos que são feitos, que são descritos nessa atividade. Mas nesse vídeo, até para não me estender muito, eu vou falar das mais importantes, principalmente para manutenção mecânica. O primeiro passo muito importante é você descrever essa falha. Então, o responsável pela manutenção e responsável por aquela falha, ele ir no local da falha, entender o que aconteceu, perguntar para o operador, descrever como aconteceu, por que aconteceu, que horas aconteceu, se teve alguma coisa que foi anormal naquele dia, tirar foto da falha. A falha em si, ela fala muita coisa, ela pode contar uma história muito grande de tudo que aconteceu, mas basicamente é ter o máximo de informação possível de tudo que aconteceu naquele equipamento, tanto no histórico dele quanto naquela falha em específico. Outro ponto muito importante é que o procedimento de análise de falha ele ocorre em paralelo a uma ação de contenção. Então, não é que a análise de falha vai ter que ser tirado toda a conclusão para colocar aquele equipamento em operação. Não, é feita uma ação de contenção e em paralelo a isso se faz a investigação para entender o que realmente aconteceu naquela falha. Um outro ponto importante é a definição das causas raízes. Existem outras ferramentas, as mais conhecidas são o FTA, os 5 porquês e o diagrama de Ishikawa, que é a espinha de peixe. Nós vamos separar um vídeo só para falar disso, para falar do benefício também das ferramentas de análise de elementos finitos, de medição de vibração, extensometria, temperatura
para esse tipo de ferramenta, para encontrar a causa raiz. Mas basicamente essa ferramenta ela te leva a possibilidades do que aconteceu, da causa raiz que levou àquela falha. Tendo isso, você faz, uma vez que você encontrou essa causa raiz, você define alguma solução para que não aconteça mais. Essa solução ela pode ser uma troca de peça, uma otimização da peça, uma solda de um reforço, a instalação de um sensor, a mudança de um processo. Tem várias opções, isso é muito caso a caso que tem que ser analisado. Mas a ideia final é implementar uma solução para que aquela falha não aconteça mais. Então, basicamente, a ideia é entender o real motivo por que aquela falha aconteceu, para ela não ocorrer mais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, como eu disse, nós vamos separar uma aula especificamente para essa ferramenta de análise de falha e também para os serviços de análise de elementos finitos e análise experimental em geral, que são úteis para essa ferramenta. E qualquer dúvida que vocês tenham ou comentário, deixa uma sugestão aqui embaixo que nós vamos atender vocês. Valeu, obrigado!